Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Jornada do Herói, esse programa que não cansa de nos impressionar, de nos surpreender. E hoje, como não poderia ser diferente, nós trazemos alguém com uma história muito bacana, muito interessante. Quero muito conhecer a história dela, a trajetória. Hoje uma heroína aqui no nosso canal. E nós vamos contar a história dela, vamos explorar um pouquinho sobre a vida dela, a visão dela de mundo, né? Como a mentalidade dela trouxe ela até aqui. E a gente vai ter bastante conteúdo para explorar hoje. Hoje a gente traz a Kátia. Muito obrigado, Kátia, pelo... Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Eu que agradeço, não esperava esse convite, não. A Kátia é bastante assídua com as mulheres na internet. E para quem não te conhece, ou para quem te conhece quer te conhecer um pouco mais, quem é a Kátia? É Kátia Mel ou Kátia Melo? Nas redes sociais é Kátia Mel. O nome artístico seria Kátia Kátia Mel. Isso. Tudo bem. Então, quem é a Kátia Mel? Bom, a Kátia Mel é uma mulher de 51 anos, atuante ainda profissional. Estou na rede estadual como professora de matemática já há 33 anos. Matemática. E dentro desses 33 anos já vivenciei várias histórias. E em 2017 começou a acontecer alguns fatos meio que surpreendentes, assim, meio chocantes para mim, como professora. Chegou até mim alguns casos de alunos se mutilando, se cortando. E aí, nos bastidores, eu sempre procuro conversar, entender o que acontece com esses alunos, né? E foi impressionante o diagnóstico que eu tive. Assim, a grande maioria reclama muito de falta de atenção da mãe, principalmente, dos pais. Entendi. Mas a mãe é mais predominante. E eu pensei, eu preciso fazer algo. Eu não posso deixar isso passar despercebido, né? Eu tenho que agir de alguma forma. E aí, rezando, orando, pedindo um direcionamento, o que eu poderia fazer? E aí, cheguei a essa ideia. Essa ideia foi, bom, se a mãe não tem tempo, nós precisamos achar uma estratégia para que essa mãe pare e comece a ter atenção com você. Nas redes sociais, eu já fazia esse trabalho de motivando mulheres, ter atenção com a família, porque eu tenho uma outra história que através da dor eu aprendi a valorizar a minha rotina. Então eu pensei, eu preciso fazer com que essas mães desses jovens chegam até mim, porque se elas chegarem até mim eu vou conseguir trabalhar isso nelas. Mas como fazer essa mãe chegar até mim, né? Aí deu essa ideia de fazer um bolo. Então, como professora de matemática, eu ensinei eles a fazerem um bolo. A receita tinha que ser simples, porque tanto meninos como meninas poderia fazer. Não poderia ser nada difícil e também o preço também tinha que ser acessível, nada muito caro, né? E aí surgiu a ideia do bolo de fubá. Então, é tudo aí o que mudava só era 2 ovos e 2 xícaras de trigo. O restante era tudo um. E aí eu falei, vocês façam um bolo e quando a mãe chegar do trabalho, você vai arrumar essa mesa, porque toda casa tem uma toalha bonita, que a mãe nunca usa. Fica guardadinha lá na gaveta. Toda casa tem uma xícara mais bonitinha, que também nunca usa. E você vai começar a arrumar a mesa, e vai fazer um chá, um suco, alguma coisa para sua mãe. E você vai fazer foto e me mostrar que você está fazendo isso. Porque essa mãe tem que chegar até mim. O nosso objetivo é ela parar com você, conversar, e depois você me apresenta para sua mãe, que eu vou te ajudar nisso. A ideia inicial era essa. Isso você tirou do próprio inconsciente? Sim. Foi uma intuição que você teve? Uma intuição, através da oração. Sim. Assim, né? E começou, surgiu o efeito, eu falei, eu também vou fazer, tá? Não vou deixar só vocês fazerem, não. Mas você ensinou eles em sala de aula? Não, só passei a receita. Só passou a receita para eles fazerem em casa. Isso. E daí todo mundo aceitou de pronto? Como que foi essa experiência? Olha, uns 70% da sala fez. E 70% da sala sentia essa desconexão com a mãe? Não todos, não chegava a ser 70% não. Isso era mais em outras turmas também. No geral,
sabe? Toda sala tem lá 4, 5 alunos que passam por esse problema. E você nota que tem um padrão nessas pessoas, nesses alunos? Classe social ou algo do tipo ou não? Não, classe social não. Pelo contrário, quanto maior a classe social, mais carentes de mães são. Eles são. Dessa conexão, dessa atenção. Mas existe um padrão? São mais mulheres, mais homens? Ou... Não. Era tudo meio aleatório, assim. Isso, E você notando isso, então, você falou assim, vamos criar um ambiente de conexão. Então. É isso que você pensou. Foi, né? Foi. E você escolheu o bolo de fubá. Até, além dele ser simples, né? A fabricação dele, a produção, também é algo que nos remete muito à família, à avó, etc, né? O sítio, o campo e etc. Então, você ensinou esses alunos a fazerem isso, estimulou eles a montarem a mesa. E quais foram os resultados, assim, que você observou? Bom, esses alunos começaram a fazer o bolo, começaram a postar, e essa mãe falou assim, mas minha filha odeia cozinhar, o que essa professora está fazendo? Por que essa professora está inventando essa moda aí? Algumas acharam Algumas ruim. Mães ficaram agressivas. Que história? Está gastando produto, está gastando ingrediente, o que é isso? Para fazer foto? Então, teve as duas situações, né? Não, a princípio não perceberam que era para elas. Não, porque normalmente as pessoas estão tão ligadas no automático que não percebem o filho do lado, não percebe a família. Ela só tem que trabalhar para pagar boleto, pagar água, pagar luz e trazer comida. Trazendo comida para dentro de casa, ok. Elas não estão preocupadas. Eu nem culpo elas. Elas acabam sendo consumidas pelo dia a dia. Sim. Porque um dia eu também fui assim. Eu também passei por esse período de viver no automático. Então, através da dor... Você aprendeu. Isso. Então, eu quero ajudar essa mãe a aprender antes dela ter a dor. Nesse sentido. E daí, como você lidou com essas mães que foram agressivas com você? Ou não que negaram aquele contato lá no primeiro momento? Eu fiquei neutra. Elas vieram te procurar? Não. Falava pro filho, o filho falava até mim. Falei, calma, tudo é uma questão de tempo. Porque aí o que acontece? Os outros começou a surgir resultado, né? E aí a coisa, quando tem que ser positiva, ela acontece naturalmente. Não adianta você querer impor. Você dá o start. E ali depois as consequências vão surgir. Para uns mais rápido, para outros mais lento, talvez... Outros nem conseguem, mas o processo vai acontecer, um dia acontece. E isso tinha uma rotina? Tinha um dia específico ou não? Não, eu deixei livre e aí esses alunos começaram a fazer o bolo, aí aprenderam a fazer o bolo que descobriram que era tão fácil, isso começou a virar uma rotina, começaram a postar meu nome. Nas redes sociais, eu não era conhecida nas redes sociais. Porque eu também disse que eu também iria mostrar para eles que era possível conquistar o sorriso de alguém. Nós colocamos o nome, né? Como que a gente poderia colocar o nome nesse projeto? Então, o objetivo era o quê? Conquistar o sorriso da mãe, ou do pai, ou da avó, porque muitos jovens moram com as avós, no caso. Então, o nome foi esse. Aí eu falei para eles que eu também iria conquistar o sorriso de outras pessoas. Aí eu comecei a fazer o bolo também, e eu levava esse bolo onde meu coração pedia. Então, eu levei esse bolo já em posto de saúde, o bolo de fubá. Levei em lojas, fui levando onde meu coração... Farmácia, sozinha. Aí eu chegava no salão de beleza e falava assim, oi, bom dia, eu trouxe um bolo para você, que eu faço um projeto... E eu queria conquistar o seu sorriso. Normalmente as pessoas desmoronam. Ninguém está preparado para receber, né? Eu falei, eu só queria bater um papo com você, é possível? Então as pessoas ficam sem, né? Sem reação, na verdade. E aí eu comecei a marcar também, comecei a marcar as pessoas. E isso foi, de certa forma, mostrando para as pessoas que era possível você conquistar a atenção de alguém, porque todo mundo precisa parar, ouvir e falar. As pessoas não conversam mais, ninguém olha no olho um do outro, né? Não conversam. É tudo pelo WhatsApp, é tudo pelas redes sociais. E aí, quando você chega e coloca essa situação, as pessoas ficam surpreendidas. Ninguém espera. Mas o que ela está querendo ganhar em troca? Está querendo ganhar alguma coisa, né? Normalmente as pessoas pensam assim. Elas sempre vão armadas, né? Na defensiva, né? Eu lembro que quando eu cheguei no posto de saúde, as enfermeiras falaram assim, mas... O que a gente tem que fazer? Eu falei, só comer o bolo. Eu só trouxe o bolo pra gente conversar. Comer e conversar. Só tem que fazer uma coisa. Isso. Para um pouco, respira. Respira. Vamos, tem cafezinho. Se coloca no presente. Apenas isso. E aí as pessoas começou na rede social, foi onde eu comecei a ficar conhecida.
E essas mães começaram a chegar a mim, e esse trabalho na rede social eu já fazia, de autoajuda, de essa questão de valorizar a rotina. Papel da mulher dentro de um lar, mais ou menos isso. E daí, a partir disso, foi atingindo essas mães que, a princípio, eram... Muito. Os resultados, assim, foram bem emocionantes até. Foi. Que resultados, assim, que você lembra que da relação familiar melhorar. Relatos da própria mãe, falando, Kátia do céu, se não fosse você, eu realmente não estava percebendo que meu filho ou minha filha, né, tal, estava com tanto problema assim. Porque passa despercebido, né? Passa despercebido. Porque daí você acaba criando um vínculo. A pessoa cria uma conexão com você e ela gosta do que você fala e ela começa a colocar em prática do que você está falando, sugerindo para ela, né? E eu faço sempre um papel para as pessoas refletirem, né? Será que eu estou no caminho certo? Porque hoje a maior parte das pessoas se preocupam em ter uma casa boa, ter um carro. Não que isso seja errado, pelo contrário. Mas o ser tem que ser mais do que o ter. E o que estava acontecendo com esses jovens era isso. Eles não tinham aquela presença de mãe carinhosa, de mãe que parava para ouvir, para conversar. O que vai, moleque? O que você está fazendo? Você já está no celular? Você não limpou teu quarto? Sempre gritando. Um atrito, né? Sempre assim. E eles são carentes. Os jovens precisam de atenção. E mãe pode salvar a vida de um filho. E o resultado com as mães foi esse. E com os jovens, eles foram demovidos desse ímpeto de se mutilar, de atentar contra si mesmos? Como que foi o resultado com eles? Não consegui. Assim, esses jovens, mesmo com esse problema ali, melhorou, a relação melhorou. Mas ainda precisava ter um outro tipo de direcionamento e tratamento. Só que daí a mãe percebeu que tinha algo errado, né? Anotou o filho com problemas ali, né? Isso. Até porque eu lido com questões internas, né? E as questões internas, elas são silenciosas, né? A gente consegue ver o que a pessoa demonstra, né? Mas o turbilhão que é dentro de cada um, a gente só consegue ver ou perceber se isso for expresso de alguma forma, né? E nem tudo, ou eu arrisco dizer que muito pouco na nossa sociedade é expresso em palavras, né? A gente fala muito que a primeira materialização das coisas, das nossas ideias, dos nossos pensamentos são as palavras. Isso. Porque você consegue colocar de uma forma que outra pessoa consegue captar aquela informação, né? Mas as palavras, que são a base da nossa comunicação, elas estão, como você disse, cada vez mais escassas, porque a gente não coloca como algo prioritário na nossa vida sentar e conversar, reestruturar a nossa forma de enxergar as coisas, né? E um fenômeno que acontece é que quanto mais a gente vai entrando nesse mundo de rotina e estresse, mais a gente vai limitando a nossa percepção, mais o nosso mundo vai se transformando naquilo, porque como a gente conversava no início, tudo começa pela mente, é a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa consciência, a nossa percepção da realidade que cria a nossa realidade, que manifesta a nossa vida. E quanto mais a gente fica preso em uma rotina, mais essa rotina vai se tornando a realidade para nós e menos a gente vai percebendo as possibilidades que existem além disso, né? E é muito interessante que esse trabalho que você fez, né, ele vai ao encontro de tudo que vem sendo trabalhado nessa questão espiritual, nessa questão mental, que é trazer as pessoas para o agora. Só no agora eu consigo parar, respirar e enxergar as coisas de uma outra maneira. Se eu ficar no passado, preso a acontecimentos do passado, eu me afundo em depressão. Se eu ficar no futuro pensando que eu tenho que pagar conta, construir isso, conquistar aquilo, só quando eu fizer isso eu vou ter X resultado e daí sim eu vou poder descansar e ser feliz e etc. Eu crio ansiedade. É muito interessante, né? E o momento é só o presente, né? Tem até o livro do Eckhart Tolle que fala o poder do agora, que ele tenta de diversas maneiras deixar bem claro isso. Só o agora é essencial para a vida. Só no agora a gente consegue provocar mudanças nas nossas vidas. E você fez isso de uma forma muito interessante, que foi o quê?
trazendo a mãe para um ambiente, e eu até vi no seu Instagram que você disse que o ambiente molda, né, a nossa forma de enxergar o mundo, e realmente é isso, né? Então você criou um ambiente favorável para o afeto, para a conversa, para trazer para o agora. E é muito interessante essa observação. E você disse que houveram motivações anteriores para que você conseguisse aplicar essa mudança na sua vida. Como que foi isso? Isso, porque também eu estava numa vida vivendo o automático, né? Vida de professor, eu sou filho de professora. A minha mãe saía de manhã e voltava à noite, estava dormindo. Então ela saía muitas vezes, eu estava dormindo quando eu era criança, e quando ela voltava eu já estava dormindo. Essa rotina a vida toda, até hoje ela também dá aula ainda, continua sendo professora. E talvez eu até conheça, daqui de Paranavaí. Não, ela é de Amaporã. Ah, de Amaporã. Ela é professora de geografia. Olha que legal. Já mais de 32 anos que ela dá. É da minha época. É da minha época. Eu tô com 33 anos em sala de aula. Minha mãe tá nessa faixa já também, ou mais. Então, mas como que deu essa mudança, essa virada de página, essa mudança de percepção? Bom, eu também sou uma pessoa, por ser de exatas, eu gosto das coisas muito bem planejadas. Eu vi que você falou que fala de rotina, e rotina é realmente... Eu sou bem planejada, gosto das coisas bem certinho. Então, a minha vida sempre foi assim. Estudei, primeiro eu quis fazer faculdade, pós-graduação, planejei casamento, noivamos, tudo planejadinho. Ficamos 2 anos antes de ter o primeiro filho por opção, para viver o casamento por 2 anos, Só que a vida, você vai sendo consumida pelo automático. Eu quis ter os 2 filhos bem próximos, por opção, no máximo 2 anos de diferença, assim aconteceu. Tenho o Bruno. Hoje, por planejamento também. Tudo planejamento. Bruno hoje tem 23, Beatriz tem 21. Seu marido também era planejado assim, ou ele era um pouco exatamente diferente? Organizado também, muito organizado. E aí, essa vida do automático das crianças pequenas, eu vivia estressada. Resumindo, eu vivia igual essas mães que eu encontrei hoje. Sempre no automático, sempre querendo tudo organizado, a casa não estava organizada, com 2 crianças pequenas, sempre estressada, enfim. E a vida nos surpreende, né, com desafios. Eu, com 35 anos, 34 para 35, veio o diagnóstico do meu falecido marido. Ele foi diagnosticado com leucemia. Ele era uma pessoa que nem anemia ele tinha, nem resfriado, ele era totalmente ativo. E veio esse diagnóstico. A gente achou que era dengue, foi procurar ajuda médica, pensando que era dengue, e aí veio esse diagnóstico. Bom, tratar, né? Vamos tratar da leucemia. E na época ele trabalhava numa multinacional e ele era um dos vendedores que mais vendia no Brasil, na América Latina. Então, para a empresa que é uma multinacional suíça na época, não podia perder esse vendedor. Esse vendedor aí os números, né? Porque a empresa veja números. Sim. E vamos salvar, vai dar certo. E nos encaminharam para um hospital, né, bem conceituado em São Paulo, que é o Albert Einstein. E ali foi-se feito todo o tratamento. Ou seja, nós ficamos, resumidamente, por 1 ano e 9 meses morando no hospital, onde nós recebíamos pelo correio correspondência. Ficamos muito tempo no hospital. Ficavam lá mesmo, né? Sim. Nem vinham pra cá. Como eu tinha as 2 crianças, a gente morava em Campo Mourão na época. Então, teve semanas de eu pegar o avião, vim 2 vezes para ver os meus filhos e voltar, alguma coisa para resolver. Eles ficaram aqui? Ficaram aqui, em Campo Mourão. Aí revezava minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu pai, a família, tinha funcionários, amigos, iam a Campo Mourão auxiliar o Bruno e Beatriz. E eles tinham quantos anos na época? 4 e... bem novinho. Não, 5 e 7. 5 e 7 quando ele faleceu. 7, 9. Agora eu já me esqueci. Mas eram bem novinhos. Pequenos. Os amigos nos ajudavam, tarefa escolar. E alguns meses, a minha sogra também. A gente fazia revezamento. Mas, normalmente, quando o homem fica doente, quem que fica no hospital? Ou é a mãe ou é a esposa. Se fosse a esposa doente, dificilmente o homem ficaria no hospital. Era outra mulher inversão de... É assim que funciona, né? Então, ele se sentia melhor com a minha presença, então eu fazia de tudo para ficar.
E muitas vezes eu ficava na janela do hospital, olhando as pessoas indo para o trabalho de ônibus, e aquilo, as lágrimas desciam. Falei, meu Deus, eu xingava tanto de ter que levantar cedo, de arrumar as crianças, e hoje eu dava Olha tudo. a vida ali. Hoje eu dava tudo para estar lá em casa, com os meus filhos. Tendo essa rotina. Isso foi 1 dia, foi 2 dias, foi 3 dias, foi 4 dias, foram muitos meses e meses, né? Até acontecer ano. Isso foi mexendo muito comigo. Eu sou uma pessoa que adoro café. E no hospital eles vinham com café. O hospital ele é internacional, tudo a comida ali toda é diferente, né? O cardápio era diferente. Aí vinha aquele café forte de máquina, não era nem expresso, era totalmente diferente. Falava, meu Deus, eu queria tanto passar o meu café ali no Melita, meu Deus, uma coisa tão simples. Eu queria tanto comer um arroz e um feijão e um ovo frito, né? O falecido também dizia isso. Dava tudo para estar em casa. Dava tudo para dar em casa. E ele muito otimista, ele sempre dizia, eu vou sair dessa. E a nossa vida será diferente. Porque ele também vivia no estresse, né? Eu acho que eu acabei ficando estressado por causa do estresse dele. Porque eu, teoricamente, eu sou uma pessoa calma. Mas como ele tinha que vender, a vida dele era vender, era resultados, era números, eu acabei sendo consumida também. Então, nós dois vivíamos num estresse, né? E ele dizia, nós vamos sair dessa. Tudo será diferente, tudo será diferente. E eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza que tudo será diferente mesmo. Até porque quem tem leucemia precisa fazer transplante de medula. O irmão dele era 100% compatível? Ok, vai dar certo. Fizemos o primeiro transplante, deu pega da medula, tudo certinho, mas veio pela segunda vez a leucemia, sem sair do hospital. Fez novamente, o irmão dele, 100% doador, doou novamente pela segunda vez a medula, veio pela terceira vez. Então, na terceira vez, os médicos falaram, olha, é difícil. E ele era uma pessoa muito ativa, mentalmente bem ativo. Ele começou a ter noção da gravidade ali, do problema dele. E nós precisamos aprender a lidar com a morte. Você, né, nesse período que foi acontecendo o transplante e o retorno do problema, você foi vendo ele se enfraquecendo, emagrecendo, Sim. perdendo a força? Pode ficar à vontade. Relembrar esses fatos. Dói, né? Até porque já fazem muitos anos, né? Mas quando você começa guarda, a relembrar, né? Mexe. Não vai pra nenhum lugar, fica dentro de você. É assim mesmo. E lidar com a morte é uma certeza que a gente tem, né? Todos nós temos essa certeza. Mas... Todos nós temos essa certeza, né? Mas eu era muito dependente dele. Aí eu dizia, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou viver? E os meus filhos, eu adulta, eu ia dar conta. Mas as crianças sem pai, é uma dor, assim, difícil. Inesperada, né? Porque você tá esperando que a morte vai chegar. Você sabe que esse diagnóstico... Obrigada. Obrigado, Ana. Você sabe que a morte vai chegar. Aí chegou um ponto que os médicos me chamou à parte e falou, olha, vai dar óbito. E a gente precisa saber se nós vamos contar isso para ele ou não, porque ele quer saber. E aí? Ele era muito inteligente, muito ativo, né? Perceptivo. Muito. E eu falei assim, olha, mentir não adianta. Nós não iremos mentir. Mas vamos conversando da maneira mais leve possível, nunca afirmar 100%. Vai respondendo de acordo com o que ele for tendo dúvidas, mas não seja assim, igual vocês estão falando para mim, não. Eles te chamaram numa sala, separada a equipe. E contaram na bucha, assim. Porque voltou pela terceira vez a leucemia, né? E ele pressionando a equipe, ele querendo saber por que isso, por que aquilo, por que mudou esse remédio, por que esse procedimento, porque sempre querendo saber tudo. Percebendo tudo ali que E tava... aí a equipe ficou meio sem saber o que fazer e precisaria da minha autorização para saber se ia falar para ele ou não. E aí eu falei, mentir não vamos mentir. Aí eu lembro que eu perguntei, quanto tempo vocês acham? Ele falou, olha, Kátia, no máximo 40 dias de vida, no máximo. Então aí teu mundo cai, né?
E no hospital não era possível crianças ficarem naquele andar, que aquele andar era só de câncer. E criou-se tanto vínculo por morar tanto tempo no hospital que a equipe convenceu o pessoal do hospital, Albert Einstein, a permitir que os meus filhos ficassem ali. Para casa ele não podia voltar. Eles até alugaram um flat, a gente até ia pro flat alguma época, mas como ele tinha que todo dia tomar medicação, né? Tinha que estar por perto. E fugiu o que eu estava dizendo. Que daí eles tinham anunciado, as né? Crianças. Tá. As crianças ficaram por 15 dias convivendo naquele hospital, brincando, as enfermeiras, todo mundo ali feliz. Nisso, os pais dele também já estavam lá em São Paulo o tempo todo. Ou seja, um dia ele me chamou e disse que queria conversar sobre a morte. Ele queria conversar? Ele queria conversar sobre a morte. Eu disse que não, jamais nós íamos conversar, porque isso não ia acontecer. E eu já estava ciente. Ele pediu para que eu deitasse na cama e, junto com ele, deitado na cama, e que nós precisávamos conversar sobre isso. E como estava agravando muito a doença dele, era incrível. Os enfermeiros vinham muito no quarto, vinham muito o tempo todo. Nesse momento que eu deitei na cama com ele, eu tive a sensação que nós estávamos numa lua, numa nuvem, algo assim, flutuando. Foi um momento mágico. E ele me disse que ele ia partir, que ele ia lutar, que ele não queria, mas ele sabia que isso ia acontecer. Ele ia lutar e ia ser forte o máximo possível. E que a vida minha, do Bruno e da Beatriz, ia continuar. E eu nunca decepcionei ele. E a gente se entendia até pelo olhar. Quando nós começamos a namorar, pelo olhar a gente já sabia, era uma ligação muito forte. E ele disse assim que ele foi muito feliz de ter eu como companheira, porque eu estava ali na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Tinha dado 2 filhos maravilhosos, bem educados, que a gente estava no caminho certo. E ele começou a falar até da minha parte financeira. Falou, olha, o lado é isso, nossa situação é essa, é tudo muito organizado. Você pode ficar tranquila, tal. Só que eu preciso que você jure para mim que você vai reconstruir a sua vida amorosa. E aquilo ele falava, não, jamais, não. Eu não queria esse tipo de conversa. Você vai jurar para mim. Eu preciso que você jure para mim. Você merece ser feliz. E enquanto você não apertar a minha mão para confirmar isso, você não vai sair da cama. E eu não queria apertar a mão dele. Até que eu apertei. Ele me beijou e ele disse, você vai ser muito feliz ainda. E os nossos filhos vão se orgulhar muito de você. Enfim, resumindo a história, ele chegou ao óbito. Eu com 37 anos. Foram poucos dias depois dessa conversa? Sim. É. Isso foi numa quarta-feira à noite. Na sexta-feira, ele ficou confuso mentalmente, porque daí a infecção começou a tomar conta de tudo. Na sexta-feira, ele olhou nos meus olhos, ele estava na maca indo fazer exame de tomografia, não lembro. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, cadê a Kátia? Quando ele me olhou e disse, cadê a Kátia? Eu dei um grito no hospital, todo mundo se assustou, porque eu já sabia que ele já não estava indo. E eu não queria que ele passasse dor,
Mas eu também não queria que entubasse ele. Porque se entubasse, ia prorrogar, ia ser muito mais sofrimento para ele. Então, o que eu pedia, ele não pode ter dor. A morte dele precisa ser sem dor. Aí, quando ele me disse, cadê a Kátia? Já encaminharam ele para semi-intensiva. Ali ele já não ficou mais lúcido, aí já colocaram uma máscara de oxigênio o tempo todo nele. Aí, nessa semana, eu não tinha condições de ficar mais. Aí, meu sogro, meu irmão, meu cunhado, eles iam fazendo um revezamento. Mas podiam ficar próximo Na dele? semi-intensiva. Só que ele já não estava mais lúcido. Não estava mais lúcido. E no dia que ele morreu, numa sexta-feira à noite, eu estava no apartamento com a minha sogra, no flat, próximo ao hospital. E foi incrível. Eu senti o momento exato que ele partiu. E falei pra minha sogra na hora. Foi questão assim de segundos, meu cunhado ligou. Como que você sentiu isso, cara? O frio, veio o vento, o frio nas minhas costas. Ainda eu falei pra minha sogra, Dona Neide, que vento é esse? Ela falou, não tem vento. Aí ela pegou uma manta e jogou em cima de mim. Ela veio e jogou a manta. E logo em seguida veio o telefonema que ele havia falecido, chegado ao óbito. E aí, o que fazer? Né? Sozinha, com 2 crianças pequenas. Eu tinha que reagir. Ou eu me entregava no luto de uma vez, ou eu ia reagir. Aí quando eu queria me entregar no luto, porque o luto é uma situação que, olha, é só vivenciando mesmo, que é cruel, né? Aí quando eu estava me entregando no luto ali, mal, eu lembrava do que ele falava. Meus filhos vão se orgulhar de mim, eu preciso reagir. Então eu tirei forças por causa dos meus filhos. A minha referência era os meus filhos, porque eu já não tinha mais identidade, eu não sabia quem era a Kátia. Até então, eu era esposa do Longuinho. Eu não era a Kátia, eu era esposa do Longuinho. E depois de tudo isso, eu tive que lutar com o luto, o que eu ia fazer, e tinha que descobrir quem eu sou. Eu não tinha uma identidade sozinha. A minha identidade era casal, era família. Mãe, esposa. Eu precisava reconstruir uma identidade. E aí o processo foi lento, foi doloroso, eu tive sérios problemas financeiros que na época ele achou que não ia ter e eu tive. Você sabia gerenciar o financeiro ou era Eu não tudo ele que fazia? sabia nem quanto eu gastava de água e de luz. Nem tinha noção. Ele tinha um salário muito alto, ele tinha um padrão de vida, ele me ofertava uma situação confortável na época. Eu não sabia quando gastava de água, de luz, de nada. Você só gastava? Só Não, vivia assim, eu falo. nunca tive uma vida assim... Ele sempre investiu. Uhum. Tudo que ele ganhava bem, mas ele sempre investiu. A gente nunca tinha aquela vida fútil de comprar marca, essas coisas. Não, nunca. Eu acho que eu coloquei de forma errada as palavras, mas assim, você vivia, né? Ele gerenciava toda essa parte financeira. Isso, né? ele que cuidava de tudo, né? Tanto que meu salário de professor, ele nunca falou assim, o que você está fazendo com o seu salário, onde você está gastando? O meu salário de professor era para comprar as coisas de mulher e coisas dos filhos. Ah, detalhe, eu só trabalhava 20 horas por opção. Tanto que quando eu fui fazer o concurso, eu queria fazer o concurso para 2 padrões, ciências e matemática. Isso antes dele adoecer. Ele falou assim, não, você não pode trabalhar 40 horas, você não tem necessidade. Vamos trabalhar só meio período, né? Não tem necessidade, as crianças precisam de você. Eu falei, é verdade, não tem necessidade. Então, eu no concurso, eu fiz só para matemática, passei só em matemática, e não fiz. Aí, quando eu fiquei viúva, e aí? Aí eu não tenho até hoje 40 horas, eu tinha 20. Então, eu tive que me reformular, não que ele me deixou mal, não é isso, né? As crianças ficaram com herança, ficaram bem, mas eu, como ali no dia a dia, eu tinha que aprender, eu tinha que negociar aquela situação ali. Pegar a cadernetinha, isso também hoje em educação financeira eu ensino muito também nas redes sociais, você tem que saber o quanto você gasta com as coisas supérfluas de cafezinho, de salão, se você pode frequentar um salão, quanto você gasta de pizza, o lanche que você paga no fim de semana,
comecei a me organizar. Isso é gestão, né? Isso. E eu morava em Campo Mourão, ele faleceu em maio, e como as crianças já estavam na escola, por opção, eu esperei acabar o ano letivo em dezembro para me mudar para Paranavaí, porque eu sempre fui de Paranavaí. E como ele era sempre transferido, a gente morou em várias cidades. Mas eu falei, depois do óbito, eu volto para Paranavaí para ficar perto dos meus pais, até porque a minha preocupação maior era uma figura paterna, precisava de uma figura masculina. Uhum. Então, próximo do meu pai e do meu irmão, e também o pai dele é de Nova Esperança. Eu ia ficar próximo de todo mundo. A todo mundo. Só antes da gente iniciar, Kátia, essa conversa, eu acho que esse é um momento muito interessante, né? Você disse que a gente tem que falar sobre a morte, e realmente tem, né? Porque é a realidade da vida. E você disse, todo mundo sabe que vai morrer. A gente não tem essa consciência. A gente sabe, mas não tem a consciência. Parece que a nossa vida inteira é meio que ignorando esse fato ou tentando descobrir uma forma de que não aconteça, mas esse é um destino certo para todo mundo. Exatamente. Né? Só quando a gente está frente a frente com a morte que você tem essa noção, que cai a ficha, que você toma consciência. Eu me lembro quando eu tive meu primeiro contato com a morte de alguém que tinha assim, um significado profundo na minha vida, e eu lembro certinho a cena, tudo que foi meu avô. Isso me marcou muito, né? De querer saber, assim, o que é a morte. Depois de um tempo trabalhando em alguns setores, eu tive cara a cara com a morte muitas vezes, sabe? Eu via a morte acontecendo, eu via como que era o momento da morte. Não só por doença, mas mortes abruptas, assim, por acidente. E ela é sempre silenciosa, sabe? É um momento que eu sempre observei muito e vi aquele silêncio. Você imagina que vai ter toda uma preparação, que você vai estar preparado e ninguém nunca está preparado, porque é muito silenciosa a morte. A morte simplesmente acontece. E aquilo me chamava muito a atenção. Eu falava, mas o que é a morte? O que é esse momento? Esse momento que existe, que a gente nega, existe algo depois da morte, porque com a morte vem muitos questionamentos. Vem realmente os dilemas existenciais, né? De onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo, por que isso está acontecendo comigo, por que isso atingiu logo a minha família. Então, são todos os questionamentos que a gente vem e muitas vezes, se você não explora isso, fica sem respostas e aquilo se transforma numa dor, numa angústia, numa depressão, e isso vai te levando cada vez mais para baixo, né? Recentemente, a gente passou por uma situação na nossa família muito semelhante à sua. Um tio muito saudável, sempre muito vigoroso, jogador de futebol, sabe, muito ativo, o mais saudável talvez da família, de repente descobriu que estava com câncer no intestino e começou toda essa luta. Eu vou sair dessa, eu vou ser forte, vou lutar, e ele lutou realmente até o final. E a gente foi vendo cada etapa, né, acompanhando às vezes de perto, às vezes de longe. A minha tia passou muitos meses ali no hospital com ele e foi muito semelhante, sabe? Então me emocionou muito você contando a sua história, porque foi muito semelhante à história que a gente passou recentemente. E assim, ninguém acreditava que aquilo estava acontecendo, né? Apesar da minha família ser muito religiosa na religião deles, católicos e tal, é algo que choca, que surpreende, que por mais que as pessoas tenham religião, elas falam assim, mas por quê? Sabe? São muitos questionamentos. E uma das minhas grandes motivações a estudar o que é a vida, na raiz, na essência, a verdade sobre a realidade mesmo da vida, foi a morte, sabe? A morte, sim, sempre me chamou muito a atenção. Então tem um livro muito bom da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é justamente aquela que cunha a ideia das fases do luto, né? As 5 fases do luto. E ela expressa nesse livro. E uma das motivações dela de realizar esse livro foi porque ela começou a trabalhar de intensivista em um hospital de pessoas que estavam em fase terminal de doença. E ela percebeu que todo mundo meio que se afastava com medo daquela situação, sabe? Os enfermeiros, todo mundo meio que se afastava da morte, a família, porque todo mundo ficava meio perdido. E a pessoa que estava ali naquela condição, ela ficava perdida também. Ela falava, meu Deus, o que vai acontecer comigo, sabe? Então ela começou a entrevistar essas pessoas que estavam nesse momento, né? Crianças, adultos, porque por mais que a gente planeje a vida, como você planejou,
Às vezes a morte vem como uma criança, vem no meio da vida, Sim. vem no final da Sim. vida. Então não tem muito planejamento, né, que seja capaz de frear isso. E ela, estudando isso, ela começou a estudar as pessoas, ela começou a trabalhar, ela era psicanalista também, começou a trabalhar em cima das pessoas, preparar as pessoas para a morte. E daí ela percebeu essas fases do luto, a negação, depois, né, cada uma das fases. E isso me chamou muito a atenção até para estudar a metafísica da realidade, o espiritual mesmo. Existe algo depois da morte, existe essa conexão, existe o espírito, existe mesmo essas coisas. E eu não vou entrar nesses méritos porque entra em muitas questões, mas assim, isso é muito importante, porque isso traz respostas para nós, a gente tem que buscar essas respostas. A gente vem trazendo muitos convidados aqui e é muito interessante que esse tema é muito recorrente porque ele é presente na nossa vida. E você me disse que sente a hora, sabe? Essa conexão, isso já é algo até estudado quando a gente se envereda pelos meios da mecânica quântica, da física quântica, a gente sabe que existe uma correlação e quando a gente tem conexão com as pessoas, essa conexão ela é energética também, ela não é só corporal. Isso. Então você percebe espiritualmente isso. E eu quis pontuar isso porque assim, é algo muito presente na nossa realidade e eu acho interessante a gente mostrar isso real, como foi, sabe? Não explorando a sua dor nem nada disso, mas mostrando como realmente foi. Você tinha uma vida totalmente estável, você tinha uma vida realizada e de repente algo mudou completamente na sua vida. Isso aconteceu na minha família também, minha tia ficou... Meu tio fazia tudo, era totalmente organizado, como seu marido gerenciava tudo e de repente ela ficou sozinha. Claro, os filhos já criados nesse caso, né? Mas mesmo assim, ela se sentiu perdida em alguns aspectos e a gente acompanha isso de perto. E assim como ela, muitos homens eu venho percebendo, líderes de família vêm morrendo e as mulheres ficam sozinhas. Isso. Então vem essa sua percepção, esse seu desenvolvimento vem ao encontro disso, de talvez ajudar essas mulheres a gerirem as próprias vidas depois de um acontecimento como esse, ou de manifestar um lado que talvez elas tenham adormecido, não tenham desenvolvido ao longo da vida. Eu acho muito importante pontuar isso, tá? Então, assim, eu acredito que tenha sido muito bom ter trazido essa informação até pra gente conversar sobre isso. E quando acontece tudo isso, você se vê sozinha com os seus filhos, daí como que você reage a tudo isso? Vamos continuar a sua então, história. daí, quando eu lembro que uma amiga minha, eu não queria nem tomar banho. Tinha dia que eu ficava deitada em casa, né, entregue. Aí ela vinha, não. Você se revoltou com a vida, com Deus em algum momento? Eu assim? acho que sim. Fiquei sim, né? Porque minha maior dor era por que os meus filhos não podem ter um pai? A minha maior... Eu já era adulta, eu ia dar conta. Mas a minha maior dor era os filhos não ter aquela referência, né? Aí tinha dias dos pais na escola, não tem pai. Então, essa parte era difícil. E aí eu olhava para os dois pequenos e falava, meu Deus, eu tenho que reagir, né? Como? O senhor tem que me ajudar, o senhor precisa me ajudar. E sempre católica, sempre na igreja, sempre pedindo, recorrendo às minhas orações, mesmo de mal dele, porque eu fiquei de mal, eu fiquei triste com o que estava acontecendo, né? E aí eu comecei a buscar conhecimento, comecei a buscar muito leitura, li muito, inclusive no hospital também. O primeiro livro que eu li que me chamou a atenção foi O Segredo. The Secret. Ali começou. E aí eu comecei a buscar esses conhecimentos. Isso aconteceu, o óbito aconteceu em 2009. Então, nas redes sociais, não tinha muita coisa ainda nas redes sociais. E eu tinha muita necessidade de conversar com viúvas que eram mães solos, né? Que tinham ficado com criança pequena. E eu buscava, eu não achava lugar para me conversar com outra viúva. Na minha família tem uma tia maravilhosa, minha referência, mas ela já era adulta, os filhos já adultos. Eu queria que alguém que estava ali, no mesma dor que eu. Estava praticamente no mesmo momento que você. Eu não achava. Aí minha irmã falou assim, ô Kátia, por que você não abre um grupo no Facebook? Falei, mas do quê? Ela falou, mães que estão na mesma situação que você. Falei, sabe que é verdade? Eu vou fazer isso. E eu criei esse grupo que chama Mães Viúvas,
Esse grupo é um grupo fechado. E aí começou. Eu tive a oportunidade de conhecer outras mães que também estavam na mesma época, 1 mês viúva, 2 meses, 3 meses. E aí eu comecei a observar as fases, né? Uma apareceu lá, 10 anos que eu sou viúva. Aí acontece, falei, nossa, são fases mesmo. E aquilo começou a ficar tão intenso para mim, que aí o meu foco começou a tentar ajudar essas novas que estavam chegando, que era recente, que eu já tinha um pouquinho de caminhada. Esse meu pouquinho, talvez eu poderia ajudar quem estava começando a dor ali, o processo. E esse grupo me consumiu muito. Esse grupo aconteceu de eu ficar, a gente conversava no Messenger na época, de uma mãe lá de outro lugar querendo cometer suicídio. Porque chegou no limite, ela não queria mais. Não sabia mais para onde ir. E ali aquilo começou a me consumir muito, porque eu comecei a ter essas dores delas, o sofrimento delas, eu não conseguia mais filtrar. Eu comecei a vivenciar, comecei a sofrer muito novamente. Umas eu ajudava, outras eu via que eu não conseguia, eu comecei a ficar impotente, falei, meu Deus, eu preciso ajudar. Aí começou a surgir umas com problema financeiro, não ter dinheiro. Então, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui buscar conhecimento também através da terapia. Aí eu fiz o curso de terapeuta, fiz um curso presencial, fiz um curso online, porque eu achava que se eu fizesse aquilo, eu ia poder... Você vai buscar recursos para ajudar. Uhum. Busquei conhecimento, tudo. Aí eu percebi que o grupo caminhava, não precisava eu ficar monitorando. E aí eu coloquei algumas líderes junto comigo, né? Eu falei, vocês vão me ajudar. Eu sozinha eu não estou dando conta. Então, deleguei algumas funções para algumas e fui meio que ficando em off. Hoje eu fico praticamente em off. Existe esse grupo? Até hoje. Ele está lá. Então, ele é um grupo... Como é o nome do grupo? Mães Viúvas. Mães Viúvas. Ele é um grupo de acolhimento. Ele é um grupo fechado, é um grupo de dor. Ali nós nos sentimos acolhidas, porque a dor é igual, todo mundo se identifica. E ali a gente bota para fora tudo que tem vontade de falar. Né? Porque os problemas surgem com os familiares do marido. Surge, é natural. Sim. Isso com 100%. 100%. Não adianta você dizer que não, que sim. Julgamentos 100%. Externos Julgamento, aos milhões, né? Você não está educando o filho, porque se fulano tivesse vivo... Nossa, que pressão, 100%. Né? Existe esse problema. E esse grupo, ele tá ali. E ele é cíclico. Muitas que estão bem saem. E muitas estão entrando. Então, ele é fechado. Sempre que está entrando pessoas. Então, eu falo que essa parte boa eu consegui atingir. É um grupo terapêutico mesmo. Sabe o que é interessante observar nisso? É que, assim, as mulheres, quando sentem uma dor, um sofrimento, algo, elas buscam refúgio nelas mesmas, sabe? Igual você, vou fazer um grupo, vou procurar outras mulheres. Uma postura diferente da homem. Maioria dos homens. O homem ele vai se fechar em si mesmo. Isso, Muitas vezes não vai resolver, não vai buscar nada e vai acabar externalizando isso em uma bebida, exato, em uma droga, em qualquer outra coisa que seja o refúgio para a dor dele. Mas nunca falar, porque o homem não pode demonstrar a fraqueza, não pode demonstrar sentimento. Então isso é uma coisa que eu venho quebrando muito, né, em termos de paradigma, na minha visão e no que eu posso manifestar no meu trabalho, que é isso, sabe? O homem, não falo de sentimento, eu não posso sentir, não posso sentir dor. E a nossa dor, ela não vai embora. De jeito nenhum. Você tem que ser trabalhada. Amarra ela ali no inconsciente, ela tá o tempo inteiro te chamando, ela tá o tempo inteiro se movimentando dentro de você, influenciando a sua escolha, o seu olhar pro mundo, tudo na sua vida. E você não quer olhar para ela. E ela fica ali debaixo do tapete, no inconsciente. E ela se manifesta sem você perceber. Então é muito interessante isso. As mulheres, vou buscar refúgio. Ela busca refúgio. Me ajudou muito. Ela sai. O homem não. O homem se fecha dentro de si. Então é muito importante isso, sabe? Eu acho que é algo... vou buscar forças, né? Nas outras mulheres. É muito importante pontuar e observar isso. Mas pode continuar. E daí você fundou esse grupo. Esse grupo tá lá. Só um ponto, porque as pessoas comentam... Todo mundo, na verdade, quer tentar ajudar e às vezes acaba falando coisas que não devem. Machucando. Você acha que essa fala, ela vem dessa não vivência que eu tinha comentado de achar que sabe da morte, mas não sabe porque ela não está vivendo o que você viveu, ou por maldade? Você fala dos familiares? Como tem uma fala... Por exemplo, assim, do viúvo? Por exemplo, os pais do falecido, no caso. Se ele estivesse vivo,
É muito pesado, né, cara? É muito pesado essa fala, é muito pesado. Quer ver se tiver alguma parte, se ficou alguma herança, se ficou uma pensão, alguma coisa. De certa forma, eu até compreendo, eles têm medo da mulher, porque muitas mulheres realmente são muito carentes, acabam se perdendo. E existem fatos de viúvas que se envolveram emocionalmente com outra pessoa. Até porque estavam vulneráveis e a vulnerabilidade atrai determinados tipos. Exato, tem. Então, eu até entendo o lado dos pais do falecido, no caso, né? Tem esse lado preocupante, porque se o filho dele trabalhou tanto, deixou uma herança, agora vem outro e toma, porque a mulher não soube lidar com isso. Então, eu entendo isso. Mas na hora que você está vivenciando isso, é difícil, porque você é julgada. Com você certeza, é julgada. Uma pressão, você já tá olha o comportamento desse menino, olha o comportamento dessa menina. Existe uma pressão muito grande. E aí você não tem com quem compartilhar. A frase que mais dói para uma viúva é: quando o seu pai chegar, você vai ver, viu? Não tem mais o pai. Eu não tenho mais essa frase de argumento. Pergunta para tua esposa, ela pode falar: ó, que teu pai chegar, eu vou falar. É natural, toda mulher faz isso, porque a figura paterna, ela é a estrutura do lar. O homem é o chefe do lar. Então, quando o teu pai chegar, você vai ver. E aí você não tem mais esse argumento. E aí, gente, você tem que ser mãe amorosa, carinhosa, mas você tem que ser firme. Então, eu errei muito no sentido assim, eu procurei ser muito firme. E eu percebo que eu fiquei, a parte de carinho, eu não fui tão suficiente. Porque eu tinha que comprovar ali, tinha que dar conta da parte financeira, tinha que dar conta da educação deles. Ai, filho de professor ainda? Filho de professor ainda não vai ser educado? Meu Deus do céu! Então, meu foco era esse. Eles tinham que ser educados, eles tinham que ser honestos, correto. Então, eu pequei, sim. Eu errei muito nessa parte de ser amorosa. Eu acho que nem é um pecar ou nem é um errar, porque assim, tudo são arquétipos, né? Você teve que ativar esse arquétipo masculino ou paterno dentro de você justamente para tentar suprir, equilibrar essa equação dos dois lados, né? E, consequentemente, você perde de um lado para ganhar. É muito difícil de gerenciar, porque além de mãe, você é uma pessoa também. Você tinha que reencontrar a sua identidade, porque a sua identidade estava pautada no seu marido e na sua família. Então, a parte do marido você tinha perdido, né? Então, você tinha que se reencontrar. É muito complicado, né, essa gestão, esse gerenciamento. E né? Esse reencontrar, aí eu comecei quem é a Kátia, o que eu gosto. Através das minhas leituras, eu preciso descobrir o que eu gosto de fazer, né? O livro Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Ele é um livro perfeito, né? Ele é um livro perfeito. E o que eu gosto de fazer? Eu, quando era criança, eu sempre sonhava em ser atriz. Sempre falava, você é atriz da Globo. Sempre gostei dessas coisas. Você também? Eu falava, um dia eu vou estar correndo na praça, uma diretora da Globo vai me ver e eu vou me tornar um ator também. O que eu gosto de fazer que eu faço com facilidade? Gosto de falar. Eu comecei a pontuar. E aí eu vi que as redes sociais de certa forma, eu gosto. Eu gosto de falar e eu tenho a minha história, eu tenho essa missão de ajudar outras pessoas. Você percebeu que ativou isso dentro de você, essa... E eu não tinha mais que estar preocupado com o que os outros iam falar, o julgamento, né? Aí, ó, você disse que não recusa um bom café, então a gente vai conversar agora tomando um cafezinho. Uau, obrigada. Você gosta com açúcar? Sem açúcar. Sem açúcar, né? Sem. Aí, então a gente agora vai ficar ainda mais informal a nossa conversa. Sentamos na mesa da sua casa e vamos tomar nosso café. Que delícia. Obrigado, Ronaldinho. É bom, né? O café é sempre um café. Inclusive, eu coloquei projetinho também, terapia com café. Com café, legal. K de Kátia e fé da parte da espiritualidade. Muito bom, entendi. Entendi. Porque eu queria fazer terapia assim, igual eu tô fazendo com você aqui, como um bate-papo. Sempre uma clínica, assim. Tinha que ser uma coisa natural. Aí eu coloquei esse nome, terapia com Kátia, mas eu terapia com café. Mas você vê que já é uma construção, né? Que o bolo já é isso, né? Isso. Essa ideia do bolo já é outra. É tudo terapêutico, né? O que é a terapia? É encontrar a cura dentro de si mesmo, né? Então é isso. Até porque uma mesa, tudo acontece ao redor de uma mesa.
as construções, salva vidas ao redor de uma mesa. Tanto que Jesus estava numa mesa com os 12 discípulos, né? Então, ao redor de uma mesa, uma família é construída através ali das refeições. As pessoas não dão valor nessas refeições. Não dá. E daí eu volto também nas redes sociais. Eu comecei a postar meu café sozinha, porque eu abri mão da minha vida pessoal. Por 7 anos, eu abri mão. Eu não apresentei ninguém para os meus filhos como namorado, não. Nada. Abri mão da minha vida pessoal. E aí eu sempre sozinha. Então eu arrumava minha mesa, passava meu cafezinho. Vou contar esse outro detalhe. Eu achei um mini coadorzinho de papel, de tecido, e comecei a postar esse mini coador. Repercutiu de uma forma, todo mundo falava assim, Kátia, onde você comprou esse mini coador? Onde você comprou esse mini coador? Eu falei assim, mas eu comprei em Maringá. Você não traz pra mim quando você for? Trago. É uma hastezinha assim. Aí eu falei assim, mas vem cá, eu tô comprando na loja, matemática, tô comprando na loja, mas eu posso ir direto na fonte. Aí fui na fonte, fui na fábrica. Resumindo, e eu queria fazer o curso de terapeuta. Resumindo, eu vendi 400 mini coador, 400 mini coador, deu o preço certinho para mim comprar um notebook. Nossa, que eu queria um notebook novo, para fazer o curso de terapia, através do mini coador. Ali eu vi que eu comecei a exercer certa influência sobre as pessoas. Nessa época eu já estava namorando, meu namorado falava assim, Kátia, não é o mini coador. Porque eu levava o mini coador até as pessoas e eu não conseguia sair, porque as mulheres começavam a conversar. Ele dizia assim, o mini coador é um pretexto para chegar até você, as pessoas te admiram. As pessoas, eu falei, será que é isso? Comecei a ficar, será que é isso? Aí começou a chegar recebidos na minha casa. Eu falei, recebido? Eu? O que é isso? Meu Deus! O que são esses? Notebook, aí já comprou um carro. Meu sonho. Não! Meu sonho falei, gente, um recebido de lojas conceituadas de Paranavaí. Recebidos, mas recebidos em grande quantidade. Que te assustou isso? Não, me surpreendeu. Roupas, coisas de comer, coisas de cozinha. Pizza, eu falei, gente, será que é isso que está acontecendo comigo? Mas eu comecei a gostar. Confesso que eu comecei a gostar, sim. E aí esse peso foi aumentando, porque daí é uma responsabilidade. Então aí quando falam, você é uma influencer, eu nunca aceitei essa palavra, isso sempre me incomodou. Eu não sou influenciadora, eu não sou essas blogueiras, não é esse o meu objetivo, até porque eu já tenho idade, não é isso. Aí eu comecei a trabalhar. Bom, então eu posso ser influencer do bem. O influencer do bem, me identifico. Até eu criei o hashtag influencer do bem. Para trabalhar isso em mim, porque eu não quero só não é isso, eu não quero me aparecer. Não é esse o meu foco. Não é a imagem pessoal que é o foco. As coisas foram acontecendo naturalmente. Uhum. E aí, se eu não começasse a trabalhar isso em mim, eu ia me perder. Porque daí, é muito fácil você se perder. É muito fácil, é gostoso. É facinho. Então, sempre tem que dar um passinho para frente e 2 para trás. E pera lá. Quem é você? Qual é o teu objetivo, Kátia? Kátia, qual é o seu objetivo? Sempre te trazendo pro agora, Eu tenho que voltar pro agora, porque é fácil, muito fácil você se perder, os seus princípios mudar, o seu consumismo começar a ser fútil. Eu dei umas deslizadas no meio do caminho, mas sempre... volta e vai, volta. E aí veio essa história de influencer, briguei que eu não queria isso. Falei, mas na minha idade, não tem ninguém aqui em Paranavaí, na minha idade, que é influencer, eu acho, mais de 50. Então aí eu aceitei essa característica, influencer 50 a mais. Falei, agora eu me identifiquei. Isso tudo agora foi... eu me encontrei. Isso aí foi tudo você que foi trabalhando em mim, trabalhando em mim. Tipo, 50 a mais foi você que... Trabalhando em mim, isso. Porque eu não posso concorrer com uma influencer, uma menina lá de 20 anos, uma menina de 30... maneira de dizer, jovem, sim. né? Mas é interessante uma moça de 30 anos, maravilhosa, linda, aquele corpo perfeito. Eu não posso dizer que eu sou influencer. Ela eu não... né? Quando eu aceitei influencer 50 a mais é uma personalidade diferente, não precisa usar salto alto. A idade nos traz maturidade e segurança para tudo. Eu posso falar o que eu quero, porque eu tenho conhecimento disso. Aí
ficou mais tranquilo. É muito interessante que a gente cria modelos na nossa mente, ou a sociedade cria, porque não existe modelo para influencer. O que é influencer? Influencer é uma pessoa que se conecta com outras, que as pessoas se identificam e que ela pode servir de modelo para alguma coisa, para a vida das pessoas. Que a gente sempre está buscando um modelo. Isso é uma questão até cerebral. Isso. Para que haja uma ação, para que a gente possa se motivar para uma ação, um dos fatores é buscar um modelo. Nosso cérebro precisa buscar um modelo. Então, a influencer, o influenciador, ele é alguém que serve de modelo, seja um modelo da forma de pensar, da forma de agir, da forma de se portar, de como enxerga a vida, né? Um modelo. Não quer dizer que as pessoas vão ser iguais, mas é um modelo. Serve como um norte, vamos dizer assim. Então, isso é uma influência. Então, não tem, uma característica. Não. Claro, habitualmente, para a maioria das pessoas, é uma jovem bem vestida, né, que se maqueia, que usa determinada roupa, que tem um determinado perfil e padrão. Mas hoje, com a internet, né, as pessoas buscando pessoas que elas se identificam, esse campo é muito vasto, é muito aberto, né? Então não tem esse modelo. As pessoas se identificavam com você, se conectavam com você, como seu namorado disse, o coadorzinho é só um pretexto. Para chegar mais perto. Quem que é essa mulher que fala e toca alguma coisa em mim, ressoa exatamente. Em mim, né? O que ela fala, a forma dela pensar. Eu até vou abrir um parêntese aqui, que ontem eu fui na casa da minha mãe ali, e ela chegou, que eu comprei pra você, e era um coador. Era um coadorzinho. Daí eu comecei a pensar e falei, mãe, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai na rua, vai olhar aquele mini coador e vai pensar assim, vou levar pro Júnior isso aqui. Olha, só uma mãe é capaz de fazer isso. Exatamente. Eu falei, é só uma mãe. Ela ficou assim, emotiva. Mãe, um beijo, te amo muito. É só uma mãe pra fazer isso. É bem né? isso. Pra pensar e lembrar da gente. Então, você falando, eu lembrei. E daí você começou a se identificar com essa parte de você que toca, que se conecta com as outras pessoas. É influencer do bem, influenciadora do lar, porque a sua postura, você pode influenciar todos os seus familiares. Aí agora eu aceito. Aí a SIAP fez esse evento, chamou as influencers. Esse evento que você diz é o que é? Eles pegaram 10 influencers de setores diferentes. Aí vieram me convidar. Eu falei, meu Deus. Foi onde o Ronaldo me conheceu. Mas, voltando um pouquinho falando sobre esse conflito, vou falar aqui para ser minha voz, esse conflito de gerações, né, que eu vejo essa questão dessa cultura, né? Isso. A influencer é algo mais para jovem, porque para a gente a internet era entretenimento, não era algo sério. Isso. Era entretenimento. E ele foi se tornando algo muito sério. Até no dia, né, que eu falei para a Viviane, eu falei, nossa, eu convidei ela pro podcast, né? E será que ela não vai achar que a gente tá chamando ela pela influencer para chamar para inteligência, não. né? Eu falei, nossa, eu chamei tão assim de coração porque a história foi muito legal. Né? Aí eu isso é coisa da tua cabeça. É tudo paradigmas e crenças que a gente vai criando, né? Mas é porque a gente viveu um mundo sem internet. Bem isso. A gente viu isso tudo ser construído. Bem né? isso, E pra gente, às vezes, parece algo fútil, né? Mas não é uma realidade nova que a gente está vivendo, né? A gente está dentro dessa transformação. Bem isso. E aí agora também começou a surgir... Aí eu comecei a ter alguns fins lucrativos, óbvio, né? Começou a ter parcerias, eu fiz parceria com um mercado bem conhecido aqui de Paranavaí. Então, a minha voz, as pessoas falam que é calma. Então, o timbre de voz, as pessoas me reconhecem pela minha voz. E aí foi indo as coisas naturalmente, começou provador, comecei a cobrar, daí eu falei, bom, já é um jeitinho de eu ganhar um dinheirinho aí, né? E aí eu comecei a monetizar essa situação, falei, bom, já que a situação tá aqui, eu também tenho que aprender a lidar com essa situação. E tá indo naturalmente, agora eu gostei. Então agora, a minha história, tem outros projetos que eu desenvolvi, um deles que é bem grande também, que chama Projeto Banho Cheiroso, que esse ano eu vou atuar novamente com os alunos, em que envolve comunidade escolar. E aí meu objetivo, claro, é palestrar, é falar sobre essa superação, sobre esse autoconhecimento. E eu quero ajudar as pessoas sem elas precisarem ter essa dor, valorizar essa rotina do dia a dia,
O simples fato de passar um café, o simples fato de fazer uma omelete com os filhos, de ter um monte de louça para lavar, isso é uma bênção. De ter um monte de roupa lá na lavanderia, isso é um presente. Porque quantas e quantas vezes eu fiquei com vontade de ter tudo isso e eu não tinha mais. Então, eu quero, sim, poder ajudar outras pessoas. Não sei qual é o caminho, de repente até vocês podem me dar uma luz aí. Já tem o canal no YouTube também. Elas falam de fazer mentoria, eu não sei até que ponto eu dou conta de fazer uma mentoria, vender cursos online, alguma coisa assim. É só você é organizada e estruturada. Eu ainda atuo como professora, né? E os meus filhos ainda são estudantes, então ainda o meu foco não posso me aposentar. Poderia agora em outubro, mas eu não vou poder enquanto ela não terminar. Ela faz medicina. Enquanto ela não terminar, eu tenho que estar nativa como professora. Aí depois, não sei o que Deus está preparando aí para mim. Olha só que interessante. O nosso canal é a Jornada do Herói, mas o herói, ele engloba, né? Tanto herói quanto heroína, né? E nós, nos últimos episódios, temos recebido muitas mulheres, né? Ou algumas mulheres aqui, com histórias parecidas em alguns aspectos, né? Que tiveram que tirar força de algum lugar, buscar recursos internos para vencer desafios. No último episódio, nós trouxemos a Suzane. Suzane é uma menina que eu conheço de infância, lá de Amaporã, e ela passou por várias coisas ao longo da vida e foi para a Espanha. E lá na Espanha, ela engravidou e teve um filho que nasceu com lisocefalia. Então, o filho dela, depois de muitos esforços dela, de percepção de mãe mesmo, ela conseguiu identificar esse problema no filho, porque a princípio ninguém identificava problema nenhum. E essa condição do filho teve que extrair dela muitos recursos. Ela começou a estudar porque ele não ia vai perdendo a sensibilidade com o tempo, ele não conseguiria manter contato, se ela não estimulasse a sensibilidade dele, ele ia perdendo contato com o toque. Olha. Então é como se ele vivesse em uma cápsula, em um casulo que ela não conseguisse acessar, não conseguisse ter contato com ele. E ela desenvolveu métodos de massagem e percebeu que as mães que tinham filhos nessa condição, ou mesmo as mães, elas cuidavam sempre de todo mundo, mas esqueciam delas. Não tinha ninguém para olhar para elas. Então ela desenvolveu um método de massagem para as mães, tanto para a gestante quanto para as mães. E então ela está com um projeto de Power Woman, e essa massagem dela ela patenteou e ela veio dar palestra aqui em Maringá. Então assim, eu falo, ela está com esse projeto de mulheres poderosas também. Talvez seja um link para vocês fazerem com essas histórias semelhantes, sabe? E talvez até você palestrar fora do Brasil, que ela vai levar umas mulheres para palestrar lá na Espanha, em Portugal agora. Talvez a gente possa fazer esse network, né? Como tudo acontece em uma mesa, essa mesa também vem. Exatamente. E eu penso assim, nada é ao acaso. Eu acredito com muito certeza. que nada é ao acaso. Sempre tem um porquê ali entre linhas, né? Com certeza. E tudo é sincronicidade, né? E à medida que a gente se movimenta em prol de alguma coisa, algo se movimenta. É até uma lei da física, né? Tudo que você cria de ação tem uma reação. E a reação é muito semelhante ao que você criou. E, que conversa bacana que a gente está tendo aqui, que oportunidade legal de não só de contar a sua história, mas de trazer tantas reflexões, né? Apesar de eu não ser mulher, ser homem, mas a gente poder colocar refletir isso também, né? e refletir. E depois de tudo isso, você voltou a namorar, e daí como que foi esse processo, assim, pra você? Foi tranquilo? Como que é? Eu sou uma pessoa eu sou, assim, temente a Deus ao extremo. A minha parte de espiritualidade, eu sou católica, assim, Maria, pra mim, é minha referência e inspiração. E eu ia à missa, né? Eu rezava, eu falava assim, meu Deus, eu dava tudo pra ter uma mão pra segurar aqui, masculina, né? E tava difícil achar. Porque o grau de exigência meu também é alto, né? Pretendente sempre apareciam, Sim, mas o grau de exigência é alto. E aí, Deus, eu falo que nada é ao acaso, Deus direcionou, nós começamos a namorar, hoje, né, podemos dizer que somos marido e mulher. Então, é uma pessoa, assim, que me ajudou muito também no meu processo de conversão mais intenso na religião católica. Eu era uma católica no início ali de IBGE, digamos assim, né? Católica. Confiava em Deus, tudo, rezava, mas a minha
faltava algo. E esse algo veio através dele. Né? Então, é uma pessoa muito inteligente, começou a me apresentar leituras, muito esperto, começou me induzindo com um tipo de leituras, foi te enredando ali, foi né? devagarinho, foi me mostrando caminhos. Então, ele é um homem, assim, admirável, sou apaixonada por ele. E as coisas foi caminhando, então hoje a gente está super bem. E com os seus filhos foi uma conexão também? Foi. Meus filhos, vejam, nossa, todo mundo se dá super bem. Então, foi um processo, foi calmo, em nenhum momento eu forcei a barra com os meus filhos, até porque eles já eram mais adultos, né, quando eu abri esse espaço. E foi naturalmente, foi tranquilo. Graças a Deus a gente está super feliz. Que legal, hein? Muito bacana. Pessoal... Olha, existem fotos, existem vídeos, existem filmagens e existem as filmagens artísticas. O que é uma filmagem artística? É aquela que o filmmaker coloca a sua arte, expressa a arte dentro daquele trabalho, daquele projeto. Então, isso passa pelos sentimentos, passa pelo talento, pela habilidade desse filmmaker. E quando a gente fala em filmagens profissionais, em algo que traz significado para a vida através das imagens, nós estamos falando da filmagem.art, do nosso amigo Ronaldo e da Viviane. A filmagem.art oferece filmagens de casamentos, aniversários, festas, shows, filmagens aéreas de propriedades, né, para venda de propriedades, né, Ronaldo? Então, assim, não são só imagens, não são só vídeos, são vídeos com qualidade e com o talento de conectar as pessoas através deles. É muito bacana ver que existe sentimento expresso através desses retratos, através desses trabalhos. Então, pensou em filmagem, pensou em trabalhos audiovisuais, é o Ronaldo e a Viviane. Filmagem.art, e o link dos Instagrams vão estar aí na descrição do nosso vídeo. Agora, pensou em retrato feminino? O que é o retrato feminino? É a extração de uma versão que muitas vezes você, mulher, nem sabe que tem. Um lado seu que está escondido, que você não explora. E a Vivi, através da Vivi Retrato Feminino, ela consegue extrair isso de você. É quase que uma terapia através das imagens. Então, a Vivi Retrato Feminino, ela está com um projeto de uma revista. Olha que bacana. Ó. Então, ela transforma o seu ensaio, ela transforma o seu projeto em uma revista e consegue entregar um conteúdo de extrema qualidade para você. Então, pensou em se retratar tanto profissionalmente quanto pessoalmente e ter acesso a esse tipo de trabalho aqui. Olha que trabalho bacana, deixa eu mostrar para vocês. Então, essa aqui é a Vivi, da capa, e tem aqui vários modelos de revista, que é um trabalho que ela faz, tá? Não é uma revista em si, mas é um trabalho, um projeto que ela desenvolve dentro do projeto Vivi Retrato Feminino. Então, o link dela também está aí na descrição do nosso vídeo no YouTube. Clica aí, conheça um pouco mais o trabalho dela e se encante e contrate o serviço da Vivi, contrate esse trabalho para você transformar a sua vida em algo que vale a pena ser mostrado, ser conectado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tá bom? Vivi Retrato Feminino. É isso aí. Vamos voltar aqui então para a nossa entrevista. A gente estava falar com a Vivi, viu? Preciso falar com a Vivi. Acho que eu tô precisando atualizar meu feed de fotos. Bacana, a Vivi tem... A Vivi cada vez mais se especializando nessa área, fazendo cursos, fazendo capacitações para entregar o melhor mesmo. Porque isso é como a gente trabalha com a imagem, né? Porque a imagem é o que conecta muitas vezes, né? A imagem, a voz é o que conecta as pessoas. Uma imagem só vazia, ela não vai trazer nada. Você vai se conectar e daí vai ver que aquilo é vazio, não vai te trazer nada. Mas a imagem é o primeiro, vamos dizer assim, um pontapé inicial para as pessoas chegarem, muitas vezes, até você. E a Vivi faz isso muito bem. Ela traz essa questão consegue externalizar os nossos sentimentos através das fotos. É muito bacana, tá? Ela tem uma visão muito, muito interessante. A gente falava aqui nos bastidores, e já complementando com esse assunto que a gente está trazendo, que para os jovens hoje é fácil lidar com as redes sociais, né? Já nasceram nessa geração. A minha geração foi a última que
conheceu a não internet ou não celular e depois passou pro celular. O analógico. E você, que é uma geração anterior à minha ainda, teve que entrar nesse mundo da influência, foi tudo acontecendo aos poucos, né, e naturalmente, mas de repente você tem que pegar o celular, se mostrar, falar, né, para as pessoas, explorar as redes sociais, que é importante, né, porque hoje todo mundo está se divulgando, então a gente tem que se divulgar também, se quiser chegar até as pessoas, né, e é muito... bacana porque, assim, muitas vezes as pessoas que tentam fazer um trabalho que é voltado ali para os sentimentos, que é voltado para expressar o bem, como a gente diz, né? Ou tentar trazer lados mais conectados da vida com a nossa profundidade humana mesmo. Muitas vezes essas pessoas, não quero me mostrar, não quero aparecer. Então, ela perde a oportunidade, muitas vezes, de chegar até as pessoas. Porque hoje, se a gente quiser chegar até as pessoas, nós precisamos nos expor dessa forma, né? Como que foi para você, ou como é lidar com essa transição? Foi fácil para você ingressar nas redes sociais? Você teve que se transformar muito? Você teve que aplicar muitas mudanças em si mesmo, na sua vida? Como que foi? Como que você enxerga esse processo? Você fala em que em todos os sentidos, porque você, por exemplo, você era uma mulher, foi procurar recursos no Facebook lá, encontrar outras mulheres e tal, então você foi se envolvendo com esse meio de redes sociais, mas em um determinado momento você teve que começar a dar palestras ou aparecer, fazer vídeos, né, que eu vi que você faz bastante, mostrar mais a sua rotina, mostrar a sua vida, se expor. Uma coisa que há um tempo atrás era improvável, né? Isso. Quem se expunha desse jeito? Quem falava sobre interessante isso, porque logo no início, eu comecei em 2013, eu abri o Instagram e tudo começou em 2017, essa movimentação de recebido, tudo. Eu fui muito criticada, muito julgada, né? Por amigas mesmo, dizia, Kátia, você está se expondo demais. Kátia, está se aparecendo demais. Então, o julgamento sempre teve. Vem a pressão sempre, né? Sempre. Nossa, que você está querendo se aparecer? E aí, eu trabalhava em mim o seguinte, o meu objetivo qual é? Então, eu sempre faço essa reflexão. Então, esse julgamento não vai me afetar. Mas, às vezes, afeta, sabe? Né? Afeta. Dizer que não afeta, afeta. Mas eu sempre buscava assim, mas qual é a minha missão? Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito de vida. E isso sempre vai me fortalecendo, né? Eu fui uma das primeiras, eu posso falar assim, com toda segurança, a fazer filmagem sem filtro nenhum. Com a cara natural. Liso mesmo, Por quê? Porque o meu objetivo não sou eu. Meu objetivo é o que eu quero passar. Então, eu quero mostrar para as mulheres, na grande maioria é mulher, mas tem homens também, que eu sou igualzinha a ela. Eu não tenho nada, eu não sou melhor do que ela em nada. Eu quero simplesmente tentar ajudar com um pouco que eu sei, né? Porque eu também estou nesse processo. E se a gente começa a pôr muito filtro, não sei o que lá, eu estou preocupada muito com o meu físico, estou preocupado muito em me aparecer. E não é esse o meu objetivo. Usei filtro? Usei. De vez em quando uso. Mas eu fui uma das primeiras. E aí que fui julgada mesmo. Nossa, que olheira. Nossa, que não sei o quê. O pessoal chegava diretamente assim. Você não tem vergonha de ficar se expondo desse jeito? Falei, não. Interessante isso. Hoje, uma das pessoas que mais me criticou está seguindo o mesmo caminho. Só que ainda ela não consegue aparecer sem filtro. Ela coloca muito filtro. Mas essa pessoa me marcou porque ela me julgou muito. Para mim, pessoalmente, imagino, né? Mas para mim, ela falava, Kátia, você se expõe demais. Não pode ser assim, Kátia. Não pode. E hoje eu tô vendo ela fazer a mesma coisa, sabe? Você serviu como modelo. Tô inspirando ali algumas coisas, né? Então, não é fácil. No início eu falava assim, se eu ficasse vendo ou ouvindo os meus stories, eu apagava. A gente sempre tende a querer perfeição. Sim. Né? Mas e quanto mais assim, perfeccionista, menos movimento você consegue gerar, porque você fica, não tá bom. E eu sempre trabalho, mas qual é a mensagem que eu quero? A mensagem, eu consegui o objetivo que era tal mensagem? Consegui, então vai. Então, bem no início, nas redes sociais, antes de me aparecer o rosto, só era minha voz, eu ia mostrando minha mesinha, fazendo um drink, fazendo um café, arrumando a mesa, fazendo uma receita, comecei a postar receita,
Foi assim, naturalmente. Aí foi me dando segurança de me mostrar. Aí foi julgamento. Só que daí também vem o apoio, né? O meu marido sempre me apoiou. Ele sempre me motivou. Então, ele sempre está ali me lembrando qual é a sua missão, o que você quer. Você está alcançando, você está... Então, ele foi uma referência para me motivar, né? Por exemplo, assumir os fios brancos. Eu falei, eu não quero ser aquela mulher dependente de todo fim de semana ter que ficar pintando cabelo, né? Nada contra. E aí, eu falei para ele, olha, eu tenho vontade de assumir os meus fios brancos. O que você acha? Ele falou, não, você gostaria? Eu falei, eu gostei. Eu falei, então, tá bom, se você gosta, tudo bem. E aí eu vim para as redes sociais e falei isso. Nossa Senhora, fui criticada um monte também. Você tá louca, não sei o que lá. Falei, gente, eu quero passar por esse processo. Se eu não gostar, eu passo tinta. Mas o que as outras pessoas têm a ver com a minha opção de escolha em relação ao meu cabelo, né? Então, são umas coisas que você tem que estar muito segura. Rede social... Se você não estiver segura, você pode adoecer. É muito interessante porque, assim, a parte da nossa personalidade a gente chama de ego, né? Que é o que a gente externaliza, né? O que tem conexão, tanto interno quanto com o externo. E o nosso ego, a maioria das vezes, ou na maior parte, ele é pautado justamente nas opiniões dos outros. Não faz isso que é feio, não faz aquilo que... Então, isso ressoa muito forte em nós. E quando a gente trabalha com autoconhecimento e autodesenvolvimento, o foco central é justamente trabalhar o seu interno, a sua força interna. Coisa que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe. E você falando isso, você não fez talvez terapeuticamente esse caminho, mas fez internamente mesmo. De fortalecimento. Então, alguém te critica, aí você busca recursos fora no seu esposo, mas sempre você traz para o seu subjetivo. Qual que é o meu objetivo com isso aqui? O quanto pesa aquela opinião em detrimento desse sentimento, dessa intuição que eu tô tendo de que eu preciso transmitir essa mensagem. Então, sempre tem essa comparação. Então, a gente, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, na inteligência existencial, que é o que eu trabalho, a gente vem desenvolvendo essa força interna. Quem é você? Quem é você? O que aquela pessoa sabe sobre você? Exato. O que aquela pessoa... conhece da sua história, da força que você teve que tirar quando não precisava, o que ela sabe do seu sofrimento para falar assim, nossa, que olheira horrível. Bem isso. Entende? Então, assim, ao mesmo tempo que a pessoa tá te criticando, você tá servindo como modelo. Aquela sua força também transmite força para ela. Entende? Então, se você parar no primeiro desafio, na primeira negativa, quem você pensa que é? Eu já ouvi muito quem você pensa que é tá fazendo isso que você tá fazendo. É isso mesmo. Eu falo, eu sou eu. Pronto. Também tô descobrindo isso ao longo do caminho. Mas, assim, essa força sempre é interna. Você não consegue encontrar recursos fora que vão te dar esse suporte. É sempre interno, é você com você mesmo. E quando você se volta para dentro, quanto mais profundo você vai, aí você chega até Deus. É assim que eu vejo. Porque Deus, ele se manifesta nas pessoas, na natureza, na vida, no ar. Ele não vai aparecer na sua frente, porque ele não tem forma, mas é através das pessoas. Então, quando você se conecta com uma pessoa, é Deus se conectando com ele mesmo. Quando você se conecta com uma vida ou com a natureza, é Deus se conectando com ele mesmo, através das coisas. Então, Deus, ele tá lá no profundo, mas a gente precisa mergulhar dentro de si mesmo. E é muito interessante você falar isso, porque é um processo que realmente atrai muitos julgamentos. Quando você aparece, meu Deus. Então, e é legal que assim, não é da noite pro dia que acontece, né? Você assume que, afeta aquilo lá, mas assim, existe algo dentro de mim falando, continue. É um processo. O processo é lento, mas ele é possível, exatamente, né? Exatamente. É lento, é possível. Muito legal, muito bacana. Agora a gente parte para uma fase do nosso programa, que é a fase do autoconhecimento mesmo, tá? Então esse é um quadro que eu vou te mostrar uma pessoa aqui e você, olhando para ela, eu quero que você me diga o que você pensa sobre ela. O que ela representa para você, qual o significado que ela tem na sua vida. Então, olha para essa pessoa aí e me diz o que ela representa, o que você vê quando olha para essa imagem. Hoje, olhando assim, eu falo assim, nossa, você é fera. Hoje você superou mesmo, a história não foi fácil, você poderia ter se perdido no meio do caminho, né? Poderia ter se perdido, mas parabéns.
Parabéns. Esse é o sentimento. Hoje sim. Hoje é gratificante me olhar, me ver minhas rugas de expressão, ver meus fios brancos, porque muitos gostariam de ter rugas, muitos gostariam de ter os fios brancos e não estão mais nesse plano, já partiram, né? E eu posso vivenciar tudo isso e através da minha história eu posso ajudar muitas outras pessoas. Então, parabéns, Kátia. Muito bom. E agora você vai ter um encontro com outra pessoa e eu quero também que você, se você nesse momento puder dar um recado para ela, falar alguma coisa, o que você falaria para essa pessoa aqui? Kátia. Oh, meu Deus do céu. Uma menina pura, né? Uma criança. Toda criança não tem vaidade nenhuma, é uma pureza, mas cheia de sonhos, né? E um dos sonhos dessa menininha aí era ser atriz da Globo. Era ser atriz da Globo. Da Globo você não conseguiu, mas de certa forma você tem essa abrangência, você consegue abranger mais pessoas. Na época pensava só em ser atriz, né? Não tinha ideia, eu acho, não tinha. Mas hoje é melhor do que ser uma atriz da Globo. Hoje você está abrangendo muito mais pessoas, né? Hoje o meu Instagram está com 40 e poucos mil pessoas. Não que todas estão me vendo, mas de certa forma estou conseguindo atingir vidas. E o objetivo dessa menininha aí foi alcançado. Tá aparecendo e com conteúdo, né? Para oferecer. E agora, quando você se tornar essa pessoa aqui, o que você espera ter conquistado? Como você espera que a sua vida estará? Realmente a mesma coisa. Realmente a mesma coisa. De conquistas, de resultados, né? E ao encontro de Deus. Cada vez mais pertinho de Deus. Cada vez mais pertinho, porque nós vamos nos encontrar um dia, assim eu espero. Não quero ir pro lado ruim, não. Quero ir pro lado bom. E tô lutando para ir pro céu. Tá, ok. Palco do mundo tá aberto agora. Aquela menininha que sonhava em ser atriz da Globo. O mundo inteiro tá te vendo agora. Naquela câmera ali. Qual o recado que você gostaria de deixar nesse momento que todo mundo parou a vida para ouvir e ver o que você tem para dizer? O que você gostaria de deixar de mensagem? Qual é a mensagem da sua vida? Eu digo que todos nós somos uma mensagem ambulante, né? Então a gente vai deixando essa mensagem ao longo do caminho. E quando a gente não mais estiver aqui, a mensagem continua. Então esse é o momento da gente tentar expressar isso. Olha, a mensagem principal, no meu ponto de vista, assim, tirando pela minha história, sem Deus, você pode até alcançar algumas coisas. Com Deus, você consegue tudo. E se você segurar na mão de Maria e ter Maria como inspiradora, é um caminho sem volta, só sucessos. É isso? É. Muito bom. E aproveitando o momento e tudo que foi conversado aqui, pessoal, eu queria deixar essa mensagem. A morte não existe, tá? A morte é a maior mentira da vida. Ela existe para o corpo físico aqui. Mas a gente sempre continua, tá? A nossa alma, o nosso espírito, ele continua. A morte não existe, tá? É isso que eu queria falar, olhando para aquela câmera. E para encerrar, então, vamos para os nossos patrocinadores. Tem mais alguma coisa, Ronaldo? Não? Pessoal, nunca foi tão necessário. A gente nunca teve tanta variedade, tanta oportunidade, né, de se relacionar com a comida, mas comer e se nutrir são coisas diferentes, né? A nutrição, ela envolve as necessidades do nosso corpo. E quando a gente fala de nutrição, não só do nosso corpo, mas da nossa alma também. E quando a gente fala de nutrição, a gente não fala só sobre alimentos, a gente fala de conexão, a gente fala de questões individuais. E quando nós falamos de nutrição, não existe um protocolo que sirva para todo mundo. A gente precisa de gestão, justamente por conta dessa quantidade de opções que nós temos. E quando falamos de gestão nutricional, nós falamos de Denise Cardoso, nutricionista. A Denise vive há mais de 15 anos a nutrição. Ela vive, ela não só trabalha, ela vive isso. Então,
é alguém totalmente capacitada, alguém totalmente qualificada para te ajudar a gerenciar a sua rotina alimentar, para gerenciar o seu processo alimentar. E ela se pauta não só no que socialmente se oferece, mas ela te lê e vê as suas necessidades, de acordo com aquilo que você gosta, com aquilo que é necessário, tanto nos macros quanto nos micronutrientes. A gente vê hoje na televisão, né, ou na internet, etc., come tal alimento porque tem beta-caroteno, come tal alimento que tem vitamina C, come tal alimento que tem papaína, come casca de amendoim porque tem resveratrol. Então se fala, meu Deus, eu vou ter que comer tudo, né? Porque tudo tem algum benefício. A gente precisa gerir isso. Quais são as nossas necessidades nutricionais? Tanto nos micros quanto nos macros. E a Denise é a pessoa certa para te ajudar. A Denise hoje está com um trabalho que traz a nutrição do inconsciente. O que é isso? O quanto o inconsciente influencia nas nossas decisões, o quanto o inconsciente nos volta para uma alimentação muitas vezes que não é a que condiz com as nossas necessidades. Então a Denise, ela se especializa cada vez mais nesses aspectos, ela traz aspectos da Ayurveda, que é uma medicina das mais antigas que existem. Então ela é muito capacitada nesse quesito. Pensou em nutrição, Denise Cardoso Nutricionista, está aí embaixo o arroba dela, embaixo do vídeo. E falando de inteligência existencial, estamos falando comigo, Júnior Nogueira. A gente desenvolve esse projeto, esse processo de gestão, esse processo de terapeuta mesmo, tanto online quanto presencial. Eu busco mesclar diversos conhecimentos de diversas áreas, trazer a minha terapia particular, psicanálise, neurociências, programação neurolinguística, hipnose clássica, hipnose clínica, constelação familiar, enfim. Quanto mais informações, mais recursos nós trouxermos, melhor para o nosso cliente, para justamente ativar esse poder pessoal. Quando a gente fala de poder pessoal, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, nós não estamos falando de continuar no mesmo lugar, tá? A gente fala de desenvolver, de se desenvolver, de crescer. Hoje a gente falou muito de autodesenvolvimento. Os desafios da sua vida te fizeram se movimentar e se transformar em quem você é hoje. Então a gente precisa disso, descobrir o nosso poder pessoal, até onde a gente consegue ir. Muitas vezes a gente está estagnado, está sofrendo e não percebe. Por quê? Porque justamente não explora esses recursos internos. Então o nosso trabalho ele é pautado nisso, explorar os recursos internos, desenvolver as próprias habilidades, a intuição, essa conexão com o seu ser mais profundo, explorar essas capacidades que muitas vezes são latentes, que existem em você, mas que estão adormecidas, estão armazenadas, que você não conseguiu colocar para fora por medo, por rejeição, por medo da social, enfim. A gente trabalha justamente nesse desenvolvimento pessoal. Então, vou deixar também o link, o meu link aí do Instagram, o da Kátia também, vou deixar na descrição do vídeo. Qual que é o seu canal no YouTube, Kátia? Kátia Mel Oficial. Kátia Mel Oficial, lá você fala... Educação, relacionamento, papel da mulher. Muito bacana, mais voltado para o universo feminino. Isso. Mais alguma coisa, Ronaldo? É isso então? Foi bacana pra caramba a nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi transformador, sim. Foi muito, muito enriquecedor a nossa conversa hoje. Que bom. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe os nossos vídeos, curte, comente, por favor, porque isso ajuda no engajamento, isso leva as nossas informações para mais pessoas. Eu acredito que o que a gente faz aqui é de altíssima qualidade e precisa ser compartilhado, tá bom? Lembre-se sempre, assuma o controle, conhece-te a ti. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Perfeito. Gostou, Kátia? Perfeito, adorei. Nossa, muito bom mesmo.